Bom dia, oitavo ano. Mais uma aula. Vamos lá? A geografia. Peguem o livro de vocês. Nós já começamos a estudar o capítulo 10, tá? O capítulo 10 de vocês está falando ainda sobre a África, ok? Mas sobre a população. Então, a gente já viu alguma coisa, né? Sobre a África, ok? Vários problemas que existem. E nós vamos, então, para a página 91, ok? Nós já vimos algum assunto sobre esse capítulo na videoaula passada. Então, vamos dar uma continuada aqui. A página 91. Vamos ver esses problemas aí que tem na África. O continente africano, quando a gente fala em África, é continente africano, ok? Um continente africano que tem diversos países, tem mais ou menos 54 países. A África do Sul é um dos países do continente africano, beleza? Olha só. A página 91 de vocês aí, marca um xizinho nessa página para vocês darem uma lidinha nessa página depois, tá bom? Falando sobre a desigualdade, tá? Que existe lá na África. E fala assim, que a desigualdade social é um grave problema, mas não é um grave problema só do continente africano, tá? A desigualdade social acontece em todos os países subdesenvolvidos, ok? Nos países desenvolvidos também há desigualdade social. Não é tanto quanto nos países subdesenvolvidos e nos países pobres, mas há desigualdade social em todo o mundo, ok? Só que no continente africano realmente é um grande problema. E aqui fala assim, como que se mede a desigualdade social do continente e de um país? Olha só, tá aqui na página 91, no parágrafo embaixo dessas figurinhas de ilustração. Para medir a desigualdade social é utilizado o índice de Gini, tá escrito aqui, índice de Gini, tá? Que aponta as diferenças entre os rendimentos dos mais ricos e os mais pobres. E existe aqui uma linha de número. Esse índice varia de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade social que existe no país, ok? E vocês têm um gráfico aqui, que eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico aqui, ó, tá? Esse é um gráfico marcando os países mais desiguais do mundo, tá? Aqui tá falando dos países mais desiguais do mundo. Pega países da África, países da América do Sul, né? Tem outros países aqui, ok? Então, vamos entender isso aqui. Quer dizer que quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Quanto mais próximo do 0, né? Menor a desigualdade social. Olha só. Os países mais desiguais do mundo, tá escrito aqui. É o ranking do índice de Gini, indicador da disparidade de renda. Quanto maior, mais desigual, tá? Então, quanto maior, mais desigual. Então, tipo assim, a África do Sul tá no topo, ok? Que ela tem 0,63. Então, ela tá próxima do 1. Então, tem uma grande desigualdade social lá na África do Sul. Em seguida, vem a Namíbia, tá? Namíbia, que também fica na África, no continente africano, é um país. Tem 0,61. Vocês entenderam? Tá próximo do 1, né? Então, também há uma desigualdade social lá bem elevada. O Haiti, tá? Que já fica aqui pro lado do continente americano, ok? Que 0,660. Também tem bastante desigualdade social. O Botsuana, 0,60 também. Na África, República Centro-Africana, e aí vocês estão vendo aí vários números, 0. Aqui estão os países mais desiguais do mundo, e o Brasil está aqui nessa lista dos países mais desiguais do mundo, tá? Que vai de 0,500 e pouco até 0,600 e pouco. Então, são índices mais perto do número 1. Se fosse um país que tivesse um índice de 0,200 e pouco, então pouquíssima desigualdade social. 0,300 é pouca desigualdade social, 0,400 é pouca desigualdade social, ok? Agora, 0,500 e pouco já é bastante desigualdade social que existe entre a classe dos mais ricos e a classe dos mais pobres, beleza? Tá aí na página 91
esse gráfico aí sobre esse índice, tá? Então, o que mede essa desigualdade social dos países é esse índice de Gini, ok? Que mede dos países. Então, o Brasil está entre os mais desiguais do mundo. É um problema, né? Social e econômico, a desigualdade social, certo? E na página 91, terminamos desigualdade lá na África, que também existe em outros continentes. E na página 92, que é um grande problema da África, é as epidemias, tá? Então vamos acompanhar aqui comigo essas leituras sobre as epidemias lá na África. Olha só, por que tantas epidemias, tantas tragédias lá na África, né? Por causa de epidemias. Aí a gente pensa nisso aqui, a gente vai ler isso aqui, aí o que a gente está vivendo hoje relacionado a essa epidemia do coronavírus é impressionante, né? Já bateu esse número aqui longe. Olha só, as condições inadequadas de saúde, porque realmente lá eles não têm tanta infraestrutura com relação à saúde, com relação à habitação e saneamento básico. Então realmente, né, eles vão ficar mais doentes. Olha só, as condições inadequadas de saúde, a falta de acesso à informação e a pobreza contribuem para a existência de epidemias, tá? Uma epidemia ocorre quando uma doença se desenvolve em um local de forma rápida, fazendo várias vítimas em um curto intervalo de tempo, que é bem o que nós estamos vivendo hoje. Só que é uma doença que atravessou todos os continentes, infelizmente, e atingiu praticamente todos os países do mundo, ok? Olha só, em 2014, o mundo entrou em um alerta com a epidemia do Ebola, tá? Que atingiu alguns países do oeste da África. A doença matou só naquele ano cerca de 6.400 pessoas, principalmente em Guiné, em Serra Leoa e na Libéria, tá? Esses países da África. Então foi assim uma coisa que chamou muita atenção. Mas quando a gente vê hoje a questão da epidemia do coronavírus, nossa, isso sim está sendo uma coisa gigantesca a nível mundial, com milhares de mortes, né? Então, naquela época, em 2014, eu lembro dessa ebola lá alguns países da África, e realmente foi noticiado no mundo inteiro. Mais de 6 mil de pessoas mortas, né? Por causa do ebola. E foi uma coisa assim super noticiada. Então, se a gente for comparar 6.400 pessoas, só isso morreu, já triplicou o número de pessoas, quadriplicou o número de pessoas que já morreram perto desse ebola aqui, né? Primeira vez que acho que isso está acontecendo depois da tal da peste negra, né? Que atingiu a Europa há décadas, muitos anos atrás. Olha só, ebola é uma coisa do continente africano. Outra doença que atinge o continente africano também é a malária, né? Que no ano de 2017, 91% de todos os casos de malária do mundo ocorreram em países da África. Já pensou que interessante? A malária também é uma doença, né? Que atinge muitas pessoas e no ano de 2017, presta atenção nesse número, no ano de 2017, 91% dos casos de malária foram na África. Quer dizer que 9% foram no restante do mundo, tá? E aí, em 2018, uma epidemia de cólera também atingiu o Níger, né? No Níger, mais de 80% dos habitantes nas zonas rurais costumam beber água da chuva. Então, assim, não tem saneamento básico, então tem uma falta de estrutura muito grande, então isso propicia muito essas epidemias no continente africano, ok? Então, nós estamos vendo os problemas do continente africano, desigualdade, epidemias e a fome aqui, nós vamos ver aqui a fome, tá na página 93. Então, vocês vão marcar quais as páginas para vocês lerem? A 91, 92 e 93, que eu estou aqui com ela sobre a fome, que é um problema sério lá no continente africano. Olha só, apesar de não ser uma doença, a fome faz muitas vítimas na África e se espalha por vastas áreas do continente, especialmente na África subsaariana. Lembrando que o continente africano é muito grande, então eles dividiram a África, né, subsaariana da África do Norte, que tem aqueles países Egito, Marrocos, Argélia, né, que tem melhores condições sociais. E desses países para baixo, eles dividiram em África subsaariana, a partir do deserto do Saara.
limitando aqueles países que a maioria dos países bem carentes na África. Então aqui, segundo a Organização para a Alimentação e a Agricultura, 257 milhões de pessoas passam fome no continente, né? Sendo 237 milhões na África subsaariana. Então, realmente, a gente pensar nesse número, gente, são mais de 200 milhões de pessoas passando fome no continente africano. Muito triste isso, né? Por isso, alguns cientistas sociais consideram a fome como uma epidemia, né? Porque esse número é gigantesco. Milhões de pessoas passando fome na África. E olha só, uma coisa assim que vem acontecendo lá, que os países da África estão fazendo progressos significativos, né, para acabar com a fome. E olha aqui, no ano de 2014, líderes africanos assinaram uma declaração de Malabo, estabelecendo uma série de metas para combater o problema, incluindo aumentar os gastos públicos na agricultura e na produtividade agrícola. Então, em 2014, alguns líderes de alguns países assinaram essa declaração aí de Malabo, tá? Para poder investir mais na agricultura, para poder tentar erradicar um pouco mais essa fome no continente africano, que é bem triste essa situação. A maioria dos alimentos consumidos pela população africana é cultivada pelos pequenos agricultores, tá? E porque praticamente boa parte da agricultura é exportada. Então, são só pequenos agricultores que produzem. E lembrando que a África é um continente enorme com diversos países, né? Então, é bem difícil. Olha só, com isso, né, um grupo significativo de países africanos conseguiu reduzir, sim, a metade da proporção de pessoas famintas em relação aos índices de 1990. Então, por causa dessa declaração de Malabo, alguns países, né, que receberam esse investimento, essa ajuda, né, olha só, qual foi a ajuda? Está aqui, ó, incluindo aumentar os gastos públicos na agricultura e a produtividade agrícola, promover o crescimento das economias agrícolas e elevar o comércio de bens e serviços agrícolas na África. Então, isso foi uma ajuda do governo, um incentivo de melhorar essa situação. E esses países, né, que entraram nessa declaração, eles conseguiram, sim, melhorar bastante a situação da fome nesses países. Olha só, como na África do Sul, Argélia, Egito, Etiópia, Gabão, Malawi e Mauritânia, tá? Foram países que já melhorou bastante a situação das pessoas famintas. Então, olha só, então eles reduziram pela metade a proporção de pessoas famintas. Então, de 100% de pessoas famintas nesses países, já foi reduzido para 50 pessoas. 50% das pessoas já não passam fome, tá? Mas ainda é triste que ainda tem 50% da população ainda passando necessidade. Outros países como Gana, Camarões e Mali fizeram ainda melhor, reduziram o número absoluto de pessoas com fome em 50% ou mais. Então, os países estão na luta, estão batalhando para realmente reduzir bastante essa questão da fome, né? Então, foi uma informação bem interessante aqui sobre a fome, né, nesses países que assinaram essa declaração de Malabo, né, em 2014, ok? Para tentar melhorar, né, essa questão da fome na África. Ainda bem que o problema é que se a gente contar aqui o número de países, é tão pouco esses países que estão conseguindo, né, melhorar um pouco a situação da fome, já que a África tem 54 países, né? 93, a página 94 está falando sobre a desertificação. A desertificação, gente, é um processo de destruição produtivo do solo, a potência do solo, o potencial do solo. O solo tem potencial para plantar isso, para plantar aquilo, tá? Mas a desertificação é um processo de destruição desse potencial produtivo do solo por meio do quê? Por meio da pressão exercida pelas atividades humanas sobre os ecossistemas frágeis, que se dá pelo desmatamento, pelo pisoteio excessivo do gado, pelas queimadas e pelo uso inadequado do solo. Então, tudo isso faz com que o solo enfraqueça, que aquele solo que tinha um potencial muito grande para a agricultura não tenha mais, por causa dessa queimada, desmatamento e muito gado pisando, tá? Então, a fome decorre da
pobreza, de conflitos e da priorização da produção de alimentos para exportação, porque muitos alimentos são exportados na África. Aí vem falando de alguns países, o problema se agrava devido aos fatores ambientais, que é a desertificação, é um fator ambiental, tá? Tem secas prolongadas, né? E aí tem os solos que ficam secos, e a questão da desertificação que acontece no solo, mas a desertificação, né? Ela, como tá falando aqui, ela é exercida, ela acontece por causa das atividades do homem sobre os ecossistemas, sobre as florestas, sobre as matas, ok? Desmatando, queimando, muito gado pisando e não usa de maneira adequada esse solo, tá? A desertificação, fala aqui na página 94, ela gera, portanto, impactos não só ambientais, mas também sociais e econômicos, porque aí perde um solo para se plantar. Então, realmente, esses são problemas que vêm acontecendo bastante lá no continente africano, que a gente termina por aqui falando, né, sobre essa desertificação e encerrando o capítulo 10. Mas depois a gente vamos voltar nas próximas videoaulas falando mais um pouco sobre isso, ok? Até mais para vocês, tchau!